Gente, vamos lá. Eu quero contar para vocês como é que Ciro Ferreira Gomes, um cara inteligentíssimo como ele age com extrema burrice quando ele concorre a presidente da República. Extrema burrice quando concorre para presidente da República. Extrema burrice quando concorre para presidente da República. Ele não tem estratégias, ou ele tem estratégias completamente cretinas, idiotas, imbecis. Então vamos lá. Em 1998, quando foi a primeira vez que ele concorreu para presidente da República, ele sabia muito bem que o Fernando Henrique Cardoso ia se reeleger e ele só entrou no jogo de ser candidato a presidente porque ele queria ganhar visibilidade para na eleição seguinte, em 2022, ele poder ser um candidato mais competitivo, né? Até conseguiu o seu intuito, mas eu conheço pessoas que trabalharam na campanha dele, e eu também trabalhei na campanha dele em 1998, mas outras que estiveram diretamente com ele, porque eu não estive, né? Que dizem que ele era uma pessoa completamente contraditória. Uma hora ele queria uma coisa, outra hora ele queria outra coisa, caía em contradição o tempo inteiro, e isso não dava confiança para a militância. Não dava confiança para a militância. Então, cadê aquele homem assertivo, com projeto de país, que diz que tem que ser assim, que tem que ser assado? Cai em contradição todo o tempo. Bom, ele tirou 11% dos votos, isso deu alguma visibilidade para ele, mas muito menos do que ele poderia ter tido se não cometesse esses erros de natureza interna. Então, cadê o grande estrategista político, o grande estrategista para ser presidente da República? Bom, aí em 2002, né, eu votei nele para presidente de novo, né, e no segundo turno votei no então eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, de quem ele foi aliado no segundo turno, ele tem esse mérito, né, e, enfim, lá no primeiro turno, ele teve uma sacada inteligente, que foi o quê? A turma do Fernando Henrique Cardoso não queria deixar que ele aparecesse na propaganda eleitoral, porque ele era um cara que eles temiam mais até do que o Luiz Inácio Lula da Silva, né, que ele crescesse e tudo, e foi aprovada uma lei que o candidato não poderia aparecer na propaganda eleitoral. Olha só. Mas o Ciro já estava ficando mais conhecido, sobretudo por ser casado com a belíssima, inteligentíssima e grande atriz Patrícia Pilar, né? E aí ele teve uma sacada genial, que foi o quê? Tá, não vou deixar eu falar, a gente bota a Patrícia no horário eleitoral e aí ela fala. E aí a Patrícia Pilar, que era a esposa dele, falou, né? Ela vinha de um tratamento exitoso contra um câncer, ela venceu, então isso ainda aumentava a admiração por ela. E aí ele cresceu a beça, às custas da Patrícia Pilar. Às custas da Patrícia Pilar. E já tinha uma pesquisa da Isto É Census que botava ele em primeiro lugar na frente do Lula. Ele em primeiro e o Lula em segundo, né? Aí o sujeito se torna vaidoso, arrogante, pretensioso com isso. Num debate pelo rádio, ele chamou um eleitor de burro, né? Mas isso não causou alguns danos, mas não tantos, né? E pouco tempo depois perguntam para ele qual é o papel da Patrícia Pilar na campanha eleitoral dele, e ele vem dizer assim: ah, é a mulher que dorme comigo. Vá ser machista assim na porra. Vá ser machista assim na porra. É a mulher que catapultou ele para o sucesso, que levou ele a ser o primeiro colocado das pesquisas e tudo isso, e ele fala que é o mérito da mulher dormir com ele, né? Ele é que é o fodão, Patrícia Pilar não é nada, né? É isso que ele quis dizer. A mulher a quem ele devia o fato de ter ascendido nas pesquisas. Não deu outra, a população não é burra, percebeu, ele começou a cair nas pesquisas e ficou em quarto lugar, né? E aí, no segundo turno, acertou, apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente venceu, se tornou ministro dele, né?
Aí, em 2018, né, quando ele foi pela terceira vez candidato a presidente da República, né, ele vem e diz assim: ah, o Lula estava preso, né, gente? Né, por causa da imparcialíssima, para não dizer ao contrário, o Lava Jato, né? O Lula estava preso, né? E o PT tinha uma estratégia de campanha, era levar o Lula como candidato até ele ser impedido, porque ele ia ser impedido, e, e depois entrar o candidato a vice em outra, assumir a cabeça de chapa. Sabe quem eles queriam para vice do Lula? Ciro Ferreira Gomes. Ciro Ferreira Gomes. Se Ciro Ferreira Gomes tivesse aceitado, o que acontecia? O Lula lá na frente ia ser impedido, ele, como candidato a vice, assumiria a cabeça de chapa, e assumindo a cabeça de chapa, ele somente iria ganhar as eleições, né? Porque aí ele iria contra o segundo turno, contra o Bolsonaro. Como ele é mais preparado que o Bolsonaro, é mais eloquente que o Bolsonaro, consegue denunciar melhor o Bolsonaro que o Bolsonaro consegue denunciar ele ia ganhar a porra daquela eleição. Tinha até pesquisa mostrando que no segundo turno ele ganhava de todo mundo. Mas o que o imbecil faz? O imbecil se nega a ser vice do Lula, né? Ou seja, ou é por vaidade, não quero ser vice de ninguém, ou é por burrice mesmo, né? Não consegue enxergar que quando o Lula fosse impedido, ele assumia a cabeça de chapa e ganhava a porcaria da eleição, né? Vá ser mal estrategista assim na puta que lhe pariu, Ciro Gomes. Na puta que lhe pariu, Ciro Gomes. Na puta que pariu, Ciro Gomes. Eu quero crer, lá em 2018, no primeiro turno, eu votei em você, né? Aí no segundo turno eu votei no Fernando Haddad, né? Porque você, arrogante que era, foi para Paris, para Roma, não ajudou o Fernando Haddad em nada, e aí o Mentecapto ganhou, né? E você tinha tudo para ter se elegido presidente. E pelo que eu acreditava até então, eu acreditava que você ia ser o maior presidente da história desse país. Mais até que Luiz Inácio Lula da Silva, que Getúlio Vargas, que Juscelino Kubitschek, tudo isso, né? Você põe tudo a perder, né? E aí, em 2022, ele veio pela quarta vez candidato a presidente da República, né? O país completamente polarizado entre a turma bolsonarista e a turma lulista, né? Ele não tinha a mínima chance de ganhar. Então ele, em vez de declarar apoio ao Lula, né? De repente até ser um vice-presidente do Lula e coisa desse tipo, não. O que ele fez? Ele foi lançar a candidatura dele com esse discurso sorrado, batido, falso, né? Mentiroso, de que o país estava esperando era uma terceira via para romper com essa polarização. Sabe muito bem que não tinha ambiente nenhum para isso, né? Qual foi o resultado? Ficou em quarto lugar com 3% dos votos. A maior humilhação política que ele já passou, né? E finalmente, agora em 2026, eu tenho certeza que ele vai ser candidato. Eu tenho certeza que ele vai ser candidato. Eu tenho certeza que ele vai ser candidato. E como candidato, ele vai bater um pouquinho no Bolsonaro e vai bater muito no Lula, né? Quando, se tivesse interessado, se fosse de esquerda de verdade, se quisesse unir a esquerda, tentava entrar em um acordo com Lula para ele ser vice do Lula, e aí, se o Lula ganhasse, podiam até fazer o seguinte: olha, Ciro, o Lula no caso, né? Olha, Ciro, então lá em meados do mandato eu entro com uma licença médica, você assume a presidência e depois você vem para a reeleição e a chance de você ganhar é grande, né? Mas ele vai ter inteligência para isso? Ele vai ter inteligência para isso? Aí, gente, eu repito a frase lá do Carlos Lupe, né? É um sujeito inteligentíssimo que podia fazer doutorado na Harvard, podia trabalhar na NASA e tudo isso, mas é um sujeito que não sabe sequer enfiar uma chave no buraco de uma fechadura. Ou seja, para as coisas macro ele é sensacional, para as coisas micro ele é burro pra caralho. Perdão, gente.
Dá para confiar no cara desse? Dá para confiar no cara desse? Por gentileza, pense aí se o que eu estou dizendo é mentira ou é verdade, tá? Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente. E se não for pedir demais, né? Dê uma olhada também na descrição desse vídeo, eu agradeço.